Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao FSB na TV, um programa em que você conhece um pouco sobre arte, ciência e comunidades no sul e extremo sul da Bahia. Tudo produzido por estudantes e professores da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. O FSB na TV. Hoje vamos conhecer o documentário Marisqueiras da Barra de Caravelas, um projeto que nasceu com o propósito de fortalecer, dar visibilidade e valorizar as trajetórias das mulheres pescadoras e marisqueiras da cidade de Caravelas, da Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia. O filme foi idealizado pela estudante de Oceanologia da UFSB, Melissa Nobert, em parceria com o grupo Mulheres em Ação da Associação de Marisqueiras de Caravelas. A produção integra ainda o projeto Tecendo Redes e Construindo Histórias, vencedor do edital Lab Jovens de 2022, iniciativa da Embaixada da França, que selecionou 10 projetos em todo o Brasil. Para falar sobre essa experiência, recebemos nos estúdios Melissa Nobert para um bate-papo. Melissa Nobert é estudante de Oceanologia da UFSB e formada em Farmácia, pós-graduanda em Cultura Oceânica e Sustentabilidade pela FURG. Natural de Caravelas, no sul da Bahia, Melissa é ativista socioambiental, com foco em biodiversidade marinha e comunicação. Bastante coisa. Seja bem-vinda, Melissa, ao nosso programa. Obrigada, eu agradeço pelo convite, de estar aqui. É muito importante para a gente trazer esse reconhecimento dos alunos e também mostrar um pouco dos trabalhos que a gente faz dentro e fora da nossa comunidade acadêmica. Melissa, vamos começar falando um pouco sobre o projeto Tecendo Redes, que você criou, que você propôs, e de onde se origina o documentário sobre as marisqueiras da Barra de Caravelas. Fala pra gente um pouco como surgiu a ideia de fazer esse projeto e o que foi desenvolvido, Assim, você já me adiantou que além do documentário, foram feitas rodas de conversa, oficinas de audiovisual. Então, conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Legal. Na verdade, o Tecendo Redes, ele não surge do Tecendo Redes. A gente tem uma organização chamada Patrulha Ecológica e ali a gente já trabalhava com comunicação, Então, quando eu tenho a ideia de criar o Tecendo Redes, veio do Lab Jovens, que foi um programa da Embaixada da França, e esse programa propõe que os jovens eles sejam ali protagonistas e eles inventem alguma coisa para estar criando e devolvendo para a sua comunidade. A princípio eu queria trabalhar com cetáceos, mas é caro, a gente não tem recursos para isso, Juventude, pesquisa, é bem complicado. Melissa, para quem não conhece, para quem não é da oceanologia, o que são os cetáceos? Explica pra gente. Boa! Cetáceos são baleias, E mais particularmente aqui na nossa região, a gente tem o primeiro Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, e onde as baleias jubates vêm acasalar e ter seus filhotes, nas águas mais quentes. Sim, você é nativa da Costa das Baleias, Isso, perfeito. Que é Caravelas. Caravelense. Pertence à Costa da Baleia, que se estende ali ao longo do extremo sul baiano, que recebe esse nome por causa da visita, das baleias. Que vem, quais são os meses que as baleias vêm? Elas estão agora julho até mais ou menos novembro. Aí, a partir da organização que você fazia parte, surgiu a ideia de fazer o Tecendo Redes. Isso. E aí, durante o programa do Lab Jovens, a gente teve várias ideias, teve vários treinamentos também, algumas capacitações relacionadas à comunicação, à advocacy, e eu ganhei uma mentora, a Marcela. E ela sugeriu a ideia de propor da gente mostrar um pouco do meu território, da minha comunidade. Eu achei interessante e falei,
eu posso mostrar um pouco da história das mulheres, essas mulheres que trabalham muito ali pelo território. A cidade de Caravelas é uma cidade que gira em torno do turismo, a principal economia, né, e da pesca. Então, nada mais justo do que a gente mostrar essas mulheres que transformam o nosso território, nossa comunidade. Então, eu busquei trazer aquilo que eu já fazia de melhor, que seria a comunicação, e estender um pouco do meu conhecimento para elas, aprendendo com elas também, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter essa troca. Então, eu juntei alguns colegas, né? E nisso a gente trouxe oficinas de fotografia, oficinas de edição de vídeos também, né? Oficina de filmagem com câmera e com celular, porque a gente queria mostrar para elas que é possível sim a gente fazer com os equipamentos que a gente tem. Então a gente foi juntando ali de um, de outro, que tem uma câmera, que tem um celular legalzinho, e foi mostrando como a gente poderia fazer da melhor maneira. Sim, interessante. E mulheres de várias idades, de várias gerações? Qual de foi várias o público idades. De vocês? Tinha mulheres de 80 anos. Olha só. Tinha a mãe da dona Pedrina também, que participou do nosso documentário. Ela é uma pessoa excepcional e ela contava a história dela, né, a história dos filhos dela. Então, quando ela chegou ali em Caravelas, eles compraram o barquinho deles, a rede de pesca, e ela conta isso de uma forma muito que a gente se sente presente na história dela. Sim. A gente vai ver um pouco dessas histórias no documentário, né? Mas fala também um pouco pra gente, Melissa, assim, a pesca, as marisqueiras, né, as pescadoras, a pesca ainda é uma atividade que é praticada em Caravelas pelas mulheres? Isso, ainda é praticada. Elas têm o grupo Mulheres em Ação, né, da Associação de Pescadores e Marisqueiros, a Barra de Caravelas. E esse grupo, ele é muito ativo. Elas fazem limpeza de praia, elas fazem doação e arrecadação de alimentos para a comunidade, né, para pessoas que necessitam. Então, para além da pesca, elas também conseguem fazer isso. Mas elas têm ali o movimento delas, onde elas conseguem transformar os mariscos e os pescados em salgados, em outros tipos de comida, né? Tem um beneficiamento já do pescado. Com certeza. Na verdade, elas conseguem gerar muita renda, muito lucro ali para o território delas, né? Então, elas conseguem fazer uma coisa que vai girando ali a economia da cidade. E também tem a feira de pescados, né? Que todo ano acontece, a feira gastronômica na cidade na Barra, né? Então, elas mostram ali, para além da cultura, o trabalho delas. E outra, elas também fazem artesanato. Olha só. É múltipla, interdisciplinar. Sim, são várias atividades, né? A tradição da pesca, que é uma prática extrativista ancestral, podemos dizer, atualizada, né, nos dias de hoje. Sim. E o filme, Melissa, quais foram os desafios de produzir o seu primeiro documentário, né? Você vem da farmácia, é oceanóloga, está estudando para ser oceanóloga e se aventura na comunicação através do ativismo ambiental, né? E aí chega a produção desse documentário. Como foi? Quais foram os desafios e aprendizados dessa produção? Então, eu costumo dizer que hoje não existe nada sem a comunicação, né? Então, a comunicação, ele vem ali, para a gente conseguir transmitir a mensagem, a gente precisa comunicar. E tiveram muitos desafios. A gente ganhou um fundo semente, só que esse fundo semente, ele tinha outras aplicações. Então, para a gente conseguir fazer uma gravação legal, a gente tinha apenas uma câmerazinha ali de entrada. Então, também, querendo ou não, as marisqueiras já são pessoas de idade mais avançadas, que a gente fez as gravações, então a gente tem algumas limitações de transporte, de ir para outro lugar para fazer a gravação, de horário, então é tudo de uma forma mais voluntária, né? Então acaba que precisa ter essa troca, esse entendimento de aceitar que as coisas não vão sair como a gente espera que saia. Sim. E você escutou, conversou com diversas pescadoras, né? Quem foram as suas principais personagens?
Então, a gente teve uma roda de conversa e as oficinas com várias pessoas, né? Várias mulheres, inclusive pessoas com deficiência também, né? É muito importante destacar isso porque a gente consegue trabalhar de uma forma que seja muito inclusiva, de uma forma que as pessoas também se sintam acolhidas, assim como a gente quer se sentir acolhido. Então, a gente teve ali em torno de 30 a 40 mulheres participando das oficinas e conversando com a gente, trazendo inclusive a história delas ali. Elas estavam colocando, disponibilizando os saberes, mas também trazendo essa parte sensível do que é ser mulher, quais são os objetivos, os anseios dela. E aí a gente entrevistou a dona Pedrina e também a mãe dela, que são mulheres que trabalham ali na comunidade, que têm seus recursos provenientes também dos mariscos, da pesca, e que ao longo de sua vida, né, foram utilizando desses recursos até para os filhos também, né? Então vem de uma geração. Sim. Legal. E você produziu até uma música, né, Melissa? Fez uma trilha autoral. Fala um pouquinho pra gente dessa trilha. Então, a música se chama Encanto da Pescadora. E quando a gente propôs de fazer o documentário, eu falei, não, eu quero fazer uma música, porque a gente precisa registrar esse momento e fazer algo o melhor que seja. E aí a canção veio surgindo muito fluida ali na minha mente, de falar sobre essas mulheres e trazer um pouco da história da cidade também, que tem uma parte que fala na travessa do rio Caravelas, onde o peixe vem de lá. Então a gente traz um pouco da história ali da nossa cidade, né? Sim. Quando eu assisti o documentário, você ainda não tinha me falado que a música era de sua composição, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi a música. Eu falei, nossa, que música linda que ela conseguiu para colocar nesse filme. E aí, quando você me falou, fiquei surpresa. Multitalentos, né? Documentarista, ativista e também compositora, né, Melissa? E a música também foi de colegas, de colegas meus, parceiros, que juntaram e falaram, não, a gente faz sim, bora aqui, um gravando um sax, o outro gravando a percussão, então a gente consegue fazer. E Caravelas é isso, né? O território é um território que existem pessoas jovens que têm muito talento. Caravelas, na verdade, é essa mistura de ambientalismo, de cultura, de arte, e é sempre assim. Sim, que legal. É muito bom você trazer a voz, né? Trazer essa voz, você como uma jovem de Caravelas, trazer essa experiência, dar visibilidade à cidade, à população, às práticas tradicionais da cidade e a gente conhecer um pouco mais essa realidade. É um vilarejo, né? É um município que tem um aconchego assim de vilarejo, que tem uma cultura muito rica mesmo, muito pulsante. Muito bom ouvir você contar um pouco dessa realidade. Melissa, fala um pouco para a gente também sobre a tua atuação como ativista ambiental, né? O filme ele se encontra, assim, ele se origina a partir também desse teu engajamento, dessa tua atuação. Você integra alguns movimentos, né? A Rede de Jovens para a Redução de Risco de Desastres nas Américas e no Caribe, e integra também um projeto Climate Reality Project Brasil. Já participou da COP, a Conferência das Nações Unidas pelo Clima, em 2024, na Colômbia, né? E vai participar também esse ano na COP, que vai acontecer aqui no Brasil. Fala um pouco de onde saiu essa motivação para se envolver no ativismo ambiental. Então, minha tia é bióloga, então desde sempre eu tive esse contato com a natureza, esses anseios de querer fazer mais pelo mundo. A gente sabe, né, que fazer pelo mundo é muita coisa, então a gente tem que fazer de pouquinho em pouquinho. E aí hoje eu consigo externalizar o que eu sinto aqui dentro do meu coração, na verdade. Porque acho que quando a gente fala sobre ambientalismo, a gente não pode esperar dinheiro, a gente não pode esperar reconhecimento, a gente tem que esperar
que a gente possa fazer alguma coisa por nós mesmos. Porque no fundo é isso. A gente pega ali um pouquinho do que a gente sente no coração. E aí eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa começar a ver o mundo de outra forma. Não existe um meio ambiente, existe um ambiente como um todo, né? Então, tá tudo interligado, é a saúde, a cultura, o meio ambiente, o clima. E quando a gente começar a sair dessa bolha e entender que tá tudo interligado, talvez o mundo comece a mudar, talvez as coisas comecem a melhorar um pouco mais. E aí eu fui crescendo com esses desejos de ajudar, de querer fazer mais. Eu ia para a limpeza de praia, né, com Patrulha Ecológica, com o Projeto Baleia de Baixo também. E aí eu me sentia em casa. Catava lixo, tentava inventar pesquisas, né? Sempre fui muito curiosa também. E aí esse desejo foi crescendo, eu fui crescendo também e trazendo muito disso para a minha vida. E aí acabou que eu conheci o Engajamundo, o Patrulha, que foi a organização que me formou ali, que me criou como ativista. Entrei no Engajamundo, onde ela me deu oportunidades, né? São organizações locais ou são organizações um perfil mais nacional ou internacional, Melissa? Então, o Patrulha é uma organização local lá em Caravelas, a gente já realiza limpeza de praia há 28 anos consecutivos, então é muita coisa, tem dados, muitos dados. E o Engajamundo é uma organização brasileira, tem jovens do Brasil todo e alguns jovens de fora também. Mas a Climate a gente tem no mundo todo, eu estou no núcleo do Brasil, né, no núcleo da juventude, e a rede de jovens também é ali das Américas. Né? Certo. E quais são as expectativas para a COP desse ano, Melissa? O que é que você pretende levar para lá ou vivenciar, conhecer lá nessa COP? Então, nessa COP eu estou indo com a delegação do Engajamundo, né, representando outras instituições também, inclusive a UFSB. Mas existe muita expectativa, né? Muitas especulações do que está acontecendo em Belém e tudo mais. Então a gente ainda está meio assim de saber o que esperar, né? Então eu pretendo ir de mente aberta para entender o que vai acontecer lá. Eu acredito que vai ser uma COP muito marcante, como a gente está vendo, saindo muitas notícias. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado também, acredito eu. Mas eu espero que seja bom. A gente está levando alguns posicionamentos a respeito de clima, mudança climática, outros abrangentes também, a biodiversidade. Então, a gente traz esses nossos territórios de vários lugares, né? É uma das delegações maiores de juventudes que a gente vai ter no Brasil, vai ser essa do Engajamundo, e a gente tem pessoas de várias regiões. E para além dos jovens que irão, a gente tem outros jovens também trabalhando por trás, né? Pessoal da comunicação, do ativismo. Então a gente já está há quase um ano ali desenvolvendo reuniões semanais, então vira algo cansativo, mas algo que a gente faz por muito prazer e gosto. Sim, muito bom, Melissa. Espero que seja uma experiência muito boa, de muito crescimento, que você represente. Com certeza estamos bem representados aqui no sul extremo sul da Bahia, por Melissa lá na COP, que é uma conferência tão importante para discutir as questões climáticas e que esse ano acontece no Brasil, né, em Belém, tendo a Amazônia também como um centro temático, que é a floresta que o mundo todo também tem os olhos, né, se preocupa com a Amazônia por ser a garantia do futuro climático do nosso planeta. Melissa, muito obrigada pela sua presença, muito bom te ouvir. Sucesso para os seus projetos, documentário, para a sua trajetória acadêmica. E agora vamos assistir o documentário As Marisqueiras da Barra de Caravelas, produzido por Melissa Norbert. Caravelas, uma cidade de cantos e encantos bem no sorriso da Bahia.
a princesinha dos abrolhos que abriga espécies endêmicas e serve de berçário para as baleias jubartes. As atividades de pesca e turismo sustentam a renda desse lugar. Sua cultura nunca será de igualar. Caravelas é uma cidade histórica que tem muito a agregar. Aqui acontece todo ano um carnaval de rua, comemoração do padroeiro Santo Antônio, festa de São Pedro Pescador e Iemanjá com cortejos ao mar. Mas hoje a história é outra. Vamos falar de pesca, de cultura, de mulheres empoderadas e comunidades de povos tradicionais. Foi aqui que nasceu Dona Guiomar, que criou sua família com muito esforço. Pescadora e esposa de pescador, seus filhos também vivem da pesca. Meu nome é Guiomar, eu trabalhei muito na pesca, vim para a Barra de Caravelas com 13 anos de idade, trabalhar no pescado. Aí passou essa idade, com 19 anos me casei, lá em região de Juerana, em Alvécia. Aí meu esposo mudou para aqui, tinha desejo de ser pescador do mar. E ele chegou aqui comprando 2 redes grandes, uma canoa grande, meu pai comprou um barco. E aí eu vim com 23 anos para dentro da Barra para mexer com pesca. Pesquei muito de rede grande, rede também de calão, que puxa de 2 pessoas, balãozinho. No meu tempo de nova, hoje estou com 71 anos, vou fazer, e não mais às vezes a pesca. Mas fico muito grata a Deus por quanto tenho 7 filhos, 3 homens são pescadores, 4 mulheres são pescadoras, são marisqueiras. Meus filhos também não medem distância de ajudar as famílias, também descascar camarão, se caso precisa. Um só tem uma embarcação, os outros dependem de embarcação dos outros. Quando não tem a embarcação, a vaga, eles se viram, né? Mas estão aqui, somos raiz. Sou muito grata a Deus por quanto Deus deu essa profissão para meu esposo, ele morreu com 53 anos, fiquei com meus filhos menores, mas arrumei um serviço no Hotel Marina e aí criei meus filhos, não dei nenhum, e todos são raiz e está na mesma profissão que o pai escolheu. Aquele tempo a gente trabalhava, era muito pescado, hoje em dia está pouco, não existe mais a rede de arrasto, mas pela embarcação, mesmo por todos não ter, passa alguns apertos, mas está dando para sempre vivendo. Já tenho 16 netos, 8 netos e 8 netas, já tenho 3 bisnetos, 3 bisnetas, vivo feliz. Deus recolheu ele, mas estou aqui até hoje, né? Nessa mesma batalha. E sempre falando com meus filhos, respeita a profissão que vocês têm, porque tem filho estudado, tem filho formado, mas não surge um emprego. Então, o emprego deles é a pesca. Estou também junto com a minha filha no grupo de Mulher em Ação, não posso mais andar para acompanhar todo lugar que elas vão, mas estou feliz. Quando depende de uma ajuda de um que está ali precisando, a gente reúne, faz uma arrecadaçãozinha, um dá 1 quilo, outro dá outro, faz uma cesta básica para ajudar quem mais precisa, porque as Mulheres em Ação não pode nós trabalhar, fazer uma cocada para vender, para ajudar alguém. Isso nós não temos retorno para nós trabalhamos em prol dos outros, de quem precisa, quem não está no grupo, porque dentro do grupo a gente se vira. Agora os que estão fora, as necessidades a gente reúne, para dar a mão, ajuda um pouco, todo para cobrir muitos que têm necessidade. E tomara que esse grupo nunca acabe, porque eu acho que está tendo uns contritos aí que tem alguém que não está muito feliz com esse grupo. Mas esse grupo precisa ir para adiante em prol de ajudar quem é mais fraquinho do que nós mesmos, tá bom? E enquanto eu tiver vida, eu estou aí mesmo. Faz uma reunião, tem um cafezinho, precisa de uma ajuda, Guilherme ajuda. Tem um aniversário, uma comemoração do Dia das Crianças, precisa de uma ajudazinha, vamos reunir, vamos dar alegria a essas crianças. Tem uma mãe que às vezes está passando por uma dificuldade, tem uma arrecadação, a roupa, isso aqui não me serve, vamos dar basta o nosso guarda-roupa, vamos ajudar. Devagar e assim. Às vezes a igreja doa, a gente passa também para essas partes de ajudar nas roças, quem trabalha, quem precisa. E a gente está aqui por esses interesses, de ajudar sempre uns aos outros e dar a mão uns aos outros, né? Porque a mulher ativa, ela não quer desejar a outra cair, ela quer dar a mão e ajudar a levantar, né? Então é isso aí. A comunidade pesqueira da Barra, em especial as pescadoras e marisqueiras, realizam um papel muito importante na cidade, mantém uma forte ligação com o meio ambiente e território em que estão inseridas, onde são sua identidade. É da pesca e dos mariscos que a cidade consegue se manter, sendo a pesca do camarão de 7 barbas e a pesca de espécies de peixes de áreas coralinas as principais atividades econômicas do município. Meu nome é Pedrina,
Sou nascida em Juerana, cresci aqui na Barra de Caravelas, vim para cá com 1 aninho de vida e sou pescadora e marisqueira. Depois que eu passei a pertencer a esse grupo Mulheres em Ação, mudou muito a minha vida, porque eu era uma pessoa que eu não saía de casa, ficava sempre em casa, não tinha assim outras ocupações para fazer, só era pesca mesmo, trabalhar em casa de família e casa. E já quando eu entrei para o grupo Mulheres em Ação, não, eu pude conhecer outras pessoas, assim, o jeito das outras pessoas, a convivência, o que essas outras pessoas passavam, que a gente não sabia, né? Porque não, tem gente que tem vergonha, não passa pra gente, né, as dificuldades. Mas aí depois que eu entrei para esse grupo, eu pude perceber várias coisas e também incentivar outras mulheres que viviam socadas dentro de casa, né? E para acompanhar nós, sair de dentro de casa, porque mulher não é para ficar presa dentro de casa. Mulher, a mesma autoridade que o homem tem, a mulher também tem, né? Então, se o homem bate na tecla, eu vou trabalhar ali, a mulher também tem que bater, eu vou trabalhar também, entendeu? É só ter o respeito. Tendo respeito, né, vale tudo. Então, depois que eu passei para esse grupo, eu aprendi muita coisa e pretendo, assim, que outras que entram também pro meio de nós, aprenda também, porque como Joelma já explicou, tem muitos anos já a gente nessa carreira, né? E que eu pretendo que nunca finalize esse grupo, porque, sei lá, é uma alegria pra gente, sabe? Traz, assim, uma coisa, assim, que às vezes a gente nem sabe explicar. A dificuldade de você comprar o petróleo para você ir pescar, comprar o diesel para você pescar, que nem eu. Eu não tenho carro, entendeu? Só o barco mesmo, aí tem que pedir carona para os outros para comprar óleo em Caravelas, entendeu? Então já começa uma dificuldade. Você chega no porto, não tem quem compra o camarão, entendeu? Quando chega a comprar é por preço de bacatela, é pouca coisa, não dá nem para tirar direito o óleo que gasta para pescar, porque o barco nosso gasta bastante óleo, entendeu? Aí quando chega a trazer, eu tô com meus freezer parado, porque quando chega a trazer para casa um pescado para vender, não vende, é uma dificuldade, pago energia cara, entendeu? Porque os freezer fica ligado com peixe aí e não vende. Então, quando o camarão tá 25 na rua, se eu quero vender o meu, eu tenho que botar 22, 20 reais para ver se vende. Então, é uma dificuldade. De todo jeito é dificuldade pra gente. Até do sair para pescar, ao trazer o pescado para beneficiar ou para vender em frigorífico. Se tá difícil para nós, que somos já, né, veteranos na pesca, imagine para os jovens de hoje. Que os jovens de hoje, eles querem, né? Querem uma coisa melhor, querem uma roupa melhor, um calçado melhor. Não dá. Não dá. Se você contar, é de ponta de dedo os jovens, a não ser no mergulho. A gente sempre fala, pede, principalmente para os órgãos, né, competentes. E a gente não tem ajuda nenhuma, entendeu? Aí fica difícil. A comunidade pesqueira gera benefícios para toda a sociedade, devido à promoção e manutenção da sociobiodiversidade litorânea, através de modos próprios de ser, fazer e se relacionar com o ambiente em que compartilham seu modo de vida. Sendo assim, essas comunidades usam e transmitem para novas gerações e conhecimentos tradicionais valiosos sobre a biodiversidade local. As mulheres pesqueiras desempenham um papel com significado especial para sua comunidade, além, é claro, das questões sociais e culturais que envolvem a profissão, por se tratar de um ato de resistência dessas mulheres que proporcionam mudanças significativas para todas que ali vivem. As mulheres são mais abertas para a escuta, apresentam uma participação ativa e de liderança e buscam que seu trabalho tenha um equilíbrio. A mãe era pescadora, na praia, na areia. Tudo que mamãe dizia, o doi e a sereia. Projeto Tecendo Redes e Construindo Histórias. Ela é do Maia, ela é do Maia, ela é do Maia.
assim encerramos o FSB na TV de hoje, conhecendo e valorizando as comunidades tradicionais de nosso território. Continue acompanhando o nosso programa e fique por dentro de mais histórias, pesquisas e iniciativas que fortalecem a cultura de nossa região. Sigam o FSB na TV nas redes sociais para conferir todos os nossos programas.